Professor Egon Bockman Moreira, tudo bem? Meu querido professor Rafael Oliveira, como vai, querido? Tudo bem? Tudo em paz? Melhor agora com a sua presença, ainda que virtual, Egon. Muito Eu, bom ter eu você que aqui o com a digo. gente na primeira live do Centro de Estudos de 2021. Eu queria, antes de mais nada, quer dizer, claro, agradecer ao Egon pela aceitação do convite, e foi em cima da hora. Eu sei como foi difícil para o Egon conciliar a agenda dele, que é super concorrida, né, para poder prestigiar a nossa instituição, a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que essa é a primeira live da nova gestão da Procuradoria. Nós temos agora o Procurador-Geral, doutor Daniel Bucar, que antes de ser procurador é um grande professor também, um grande civilista. Provavelmente vai entrar na live também aí para acenar para a gente, vai assistir. E eu assumi o centro de estudos. Eu quero dar continuidade a diversos projetos que a Vanice criou. Um desses projetos é esse projeto maravilhoso de lives. A minha intenção é fazer uma live por semana. Vamos ver se a gente consegue. E nessa nova gestão, nesse novo ano, eu acho que nada melhor do que começar com uma pessoa que eu acho que é unanimidade. Né? O professor Egon Bockman Moreira é um professor de mão cheia, é um advogado super respeitado, é uma pessoa muito querida antes de mais nada. Então, eu queria apresentar o professor Egon para quem eventualmente, algum desavisado que não conheça o professor. O professor Egon ele é professor de Direito Econômico da Universidade Federal do Paraná, mestre, doutor, tem especialidades em Harvard, na Pepperdine, que são universidades super renomadas. Né? A Pepperdine, para quem não conhece, em Los Angeles, é uma das principais universidades no tocante à arbitragem, mediação. Harvard dispensa comentários. O professor Egon ele é árbitro de várias câmaras arbitrais famosas no Brasil, escreve bastante, ele é editor-chefe de muitas revistas, a RDPE, por exemplo, a revista de Direito Público da Economia é uma revista espetacular, e o professor Egon está à frente da revista. Então, muito resumidamente o currículo, porque senão a gente ficaria aqui uma hora falando só do currículo do professor Egon, que é imenso e de qualidade. Egon, eu queria passar a palavra logo de início para você, fazer suas saudações iniciais, fazer suas considerações, lembrando que hoje a nossa live vai tratar das resoluções de conflito no âmbito da nova lei de licitações, né, os métodos alternativos de resolução de controvérsia. Então, Egon, muito obrigado pela sua aceitação, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje e deixo aí para você fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Queria agradecer o teu convite. Para mim é uma honra estar aqui e aí, no Centro de Estudos da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Né? Eu já estive algumas vezes a convite da nossa querida professora Vanice Lírio do Vale. Para mim é uma grande honra mesmo estar aqui conversando com vocês e conversando com os nossos colegas, com os nossos amigos que estão aí sacrificando o seu entardecer de quarta-feira para nos escutar falar a respeito de alguma coisa. Espero que eu possa animar um pouco a nossa discussão, o nosso fim de tarde. Né? O tema que o Rafael me brindou, o professor Rafael me brindou, diz respeito à resolução de conflitos e métodos adequados de resolução de conflitos na futura nova lei de licitações, né, que ainda não chegou lá. E eu acho que o Rafael e eu, que ele mais do que eu, porque ele sim entende de licitações de contratos, já somos, por assim dizer, filhos da 8666, não nos dávamos bem com a nossa mãe, que no começo foi bem, depois virou um pouco madrasta, mas agora a gente está um pouco incomodado com a promulgação da nova lei. Né? O Rafael publicou um artigo muito valioso na revista Direito do Estado, do Paulo Modesto, online. O Fernando Vernali Guimarães publicou um artigo valioso na Valor Econômico. O Marçal publicou um artigo na coluna Publicistas, também de muito valor.
né? O meu querido amigo, o professor Flávio Amaral Garcia e eu tivemos a oportunidade de escrever um artigo juntos já há um ano e publicamos na revista de contratos públicos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mas todos assim, digamos assim, numa onda de rejeição, né? Numa onda negativa. A 866 não é boa, mas essa aqui é um armazém de usados, né? Um armazém de coisas velhas. É um armazém de... Não, então, não. Eu acho que a gente já está na hora, e eu tenho com uma especial atenção me dedicado ao estudo da nova lei de licitações, especialmente a parte de contratos, né? E já está na hora da gente partir para a fase de aceitação, de acolhimento e de construção de soluções. Né? Porque se a gente ficar insistindo, não, tem muita coisa nova, tem muita coisa boa, né? E aqui, quem sabe, atendendo aquele desafio que o Marçal lançou no artigo dele, quando ele fala que não adianta mudar a lei, o que é importante são os homens que a estudam e a aplicam, né? Eu acho que isso é um desafio para todos nós. Né? Nós temos agora que começar a estudar a sério a lei e construir soluções boas. Porque ela tem, especialmente nesse viés dos métodos adequados de solução de conflito, nada obstante o capítulo 12 da lei fala de métodos alternativos, meios alternativos, ela tem um viés que eu poderia ajudar a construir de efetiva consensualidade e negociação. E aqui eu não vou voltar muito atrás para falar do direito administrativo, de que desde 2015 a gente tem a lei de mediação, depois teve a nova lei de arbitragem, a gente teve o Código de Processo Civil em si mesmo, a lei de introdução. Vamos focar na lei, no projeto de lei, vamos focar no que ele tem de bom e para a gente construir soluções para ela, que eu acho que tem muitas soluções e muita coisa boa para a gente construir. Né? Vejam bem, se a gente der uma olhada na lei, já no artigo 5º, quando ela fala de princípios, ela traz para dentro de si a nova lei de introdução, expressamente. Né? Ou seja, os artigos da nova lei de introdução são incorporados à nova lei de licitações. E lá o artigo 26 fala que irregularidades, incontrovérsias e ilegalidades podem, e eu digo devem, ser resolvidas por meio de termo de compromisso, por meio de negociação. Se nós virmos também, além desse artigo 5º, o artigo 60 da nova lei, ele fala em negociação pré-adjudicatória para todos os contratos, adaptando ou melhorando uma norma originária do RDC. A possibilidade de, uma vez proclamado o resultado, a administração negociar com o vencedor uma proposta mais adequada aos interesses de ambas as partes. E negociar, né? Não é impor. O artigo 89, parágrafo 4º, fala da negociação com licitantes remanescentes. O artigo 106, que fala da negociação da prorrogação sucessiva de contratos de fornecimento contínuos. O regime de nulidade da lei, você pegar lá o artigo 146, o artigo 168, o artigo 171, a gente fala, tem expressões da lei, sempre que possível o saneamento. Se porventura o controle se deparar com uma irregularidade formal, ele deve promover o saneamento. Mesmo no artigo 171, quando fala das medidas cautelares em face da lei, né, fala da necessidade de acautelar o controle, promover medidas de saneamento. Significa que nós podemos enxergar, pelo menos eu enxergo, espero que não esteja enxergando de uma forma equivocada, nós podemos enxergar na lei um viés de consensualidade. Algo que permite que pessoas a compreendam não só como, por assim dizer, um amontoado de formalidades, de burocratização, mas sim uma combinação das necessidades que foram detectadas pelo administrador, pelos órgãos de controle, pela aplicação da 8666, com o viés consensual, negociações e de métodos adequados de solução de conflito. Porque por mais minucioso que seja o edital, por mais minucioso que seja a minuta de contrato, por mais zeloso que seja o gestor, por mais zeloso que seja também a pessoa privada que vai firmar aquele contrato, que faz a sua proposta, que faz as suas projeções, é quase inevitável, sobretudo em contratos mais complexos, que haja controvérsias, que haja conflitos.
E esses conflitos eles podem ser guiados, lato sensu, para duas ordens de soluções. Soluções autônomas, das próprias pessoas contratantes resolvendo os seus próprios problemas, e aqui eu diria até que, quem sabe, agora a Lei Geral de Licitações emancipe o gestor público, a fim de que ele possa resolver os problemas, possa implementar soluções, e não só recorrer a soluções heterônomas, ou seja, soluções por meio de um terceiro que vai proferir uma decisão sem a sensibilidade daquele contrato. Como eu digo, né? Você tem uma paráfrase do grande maestro do século passado, Ernst von Karajan, que ele dizia que o sujeito pode ter decora a partitura, mas ele só conhece a sinfonia quando de sua execução. E não há duas execuções de sinfonia igual. Pode ser o mesmo maestro, pode ser a mesma composição, pode ser o mesmo Spala. Num dia vai ser de um jeito, no outro dia vai ser de outro jeito. Logo, é possível que contratos administrativos, sobretudo os mais complexos, instalem controvérsias. Isso é natural, né? Não é nada de extraordinário, não é nada de muito diferente. Tá? É natural. Se nós pensarmos que isso é natural, nós podemos desativar os mecanismos que nós temos de antagonismo e de ausência de solução de conflitos. E o artigo, pelo menos na versão que eu tenho, 150 do projeto de lei, ele traz remédios que permitem às partes pautar, num primeiro momento, por si só, as soluções de controvérsias, o que vai diminuir custos para todo mundo, vai gerar vantagens de interesse público, ou, quem sabe, recorrer à arbitragem. Como é que a gente pode ver esse ambiente? Diz o artigo 150. Nas contratações regidas por essa lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e solução de controvérsias, vejam bem, prevenção e solução de controvérsias, visando a tentar inibir as controvérsias ou visando a tentar resolver autonomamente as controvérsias que porventura surjam. Notadamente, e quando a lei fala notadamente, ela está dizendo: eu estou apresentando para vocês exemplos, números apertos, né? Ou seja, notadamente, destacadamente, essas alternativas, mas não só essas. É perfeitamente possível alternativas que permitam soluções tailor-made para cada contrato. Soluções tailor-made mais ainda para cada controvérsia. E a lei fala, segundo essa classificação tradicional do direito brasileiro, conciliação, mediação, comitê de solução de disputas e arbitragem. Vamos tratar as duas primeiras num bloco só, conciliação e mediação. Conciliação e mediação são aquelas típicas hipóteses em que as partes se sentem mais confortáveis e é mais eficaz ter um terceiro que não vai proferir decisão alguma, é um terceiro neutro, é um terceiro imparcial, é um terceiro que vai facilitar que as partes inibam as vicissitudes, inibam os contratempos, se desembaraçem dos encargos de promover uma negociação. Portanto, vamos lá, mediação, na verdade, o mediador fica no meio, fica numa postura intermediária, no meio, entre as partes, diante de uma controvérsia, fazendo com que elas negociem de uma forma mais adequada. E aqui nós temos todo um universo de possibilidades de mediação e conciliação. Tem as mais variadas formas possíveis. Nós temos, inclusive, experiências frutuosas da AGU, de câmaras de estados e municípios que já fazem mediação intra-administrativa, interorgânica, o que facilita imensamente o funcionamento da administração pública. Mas aqui é uma mediação que pode ser, por exemplo, uma mediação institucional, por meio da qual a administração pública, desde o edital de licitação, ou como a lei permite, se porventura não houver previsão, um termo aditivo ao contrato, que escolham uma câmara de mediação independente, tem câmaras de mediação altamente qualificadas, com mediadores altamente qualificados.
por meio da qual um terceiro irá fazer essa facilitação da negociação. Isso tem, na verdade, uma consequência significativa para um outro tema que está por detrás das cortinas, que é o fato de nós necessariamente termos que reforçar, reconhecer e sublinhar a competência discricionária negocial da administração pública. A administração pública, ela pode sim fazer acordos. Ela tem competência privativa para fazer acordos. Isso está na LINDB, no artigo 26. Isso está em outros dispositivos. Ela pode fazer acordos, como a própria lei diz, ou como a lei de arbitragem diz, em vista de direitos disponíveis. E, afinal de contas, os contratos administrativos são típica hipótese de direitos disponíveis. Se é feito um edital, se a administração dispõe a respeito do critério de contratação, se a parte faz a proposta, e se eles dispõem a respeito de como será aquele contrato, se isso não for direito disponível, eu preciso revisar meus conceitos. Isso é muito disponível. E o parágrafo único desse artigo 150 fala que, aqui, dá como exemplos as questões relativas ao equilíbrio econômico-financeiro, as questões relativas ao inadimplemento contratual de qualquer uma das partes, e assim por diante. Significa que nós temos, quando a lei acolhe a mediação, ela reforça a competência discricionária negocial da administração pública. E ela torna privativa essa negociação e ela blinda a relação negocial. Porque senão nós vamos ter um problema, né? É como a brincadeira que eu sempre faço. O Rafael vem aqui para Curitiba, eu vou vender minha biblioteca para ele, ele vê, faz o preço, eu negocio com ele um tempão, é difícil negociar esse cara, a gente negocia e daí acerta o preço. Nisso, a minha esposa entra na sala e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Não, acabei de vender a biblioteca. Quanto é que você vendeu? R$ 100.000. Não, espera um pouco, venha negociar comigo aqui. Aí você descobre, desvenda o dilema agent and principal. Você descobre quem decide e quem não tem mandato para decidir. Uma das primeiras perguntas que você faz em qualquer mesa de negociação é: o senhor tem competência para decidir, para negociar? Precisa ter mais alguém na mesa fora o senhor? Egon, só um parêntese, esse exemplo não é tão bom, quer dizer, tirando a Leila que decide, mas o valor da biblioteca do Egon é inestimável. Eu não tenho cacife para poder, nem em exemplos teóricos, poder comprar uma biblioteca dessa, Egon. Quem dera, quem dera. Você tem muito cacife. A Leilinha já deu uma risada ali, já acolheu a brincadeira. Mas eu não vou vender os livros, fique tranquilo. O que nós temos, ao fim e ao cabo, é você outorgando uma competência negocial, você outorga uma discricionariedade qualificada. E essa discricionariedade é que permite que o gestor negocie. Porque senão ele negociar e depois o órgão do torcedor ele vai dizer: não, espera um pouco, eu acho melhor mudar essa negociação. Eventualmente as consequências, o impacto que isso possa ter, eventualmente as premissas, se foi com um agente incompetente, por exemplo, ou se houve um ato de corrupção. Isso pode ser sindicato. Agora, o conteúdo me lembra a questão de que no mérito não se miscui. A oportunidade, conveniência e o conteúdo da negociação está contido na competência de mediação. Para além da mediação, e aqui fica bastante interessante, são os comitês de resolução de disputas. Comitês de resolução de disputa, isso funciona muito bem, é uma prática internacional. O exemplo clássico que a gente dá é o exemplo do Canal da Mancha, que não teria como descobrir do Canal da Mancha, me perdoe, o Eurotúnel sobre o Canal da Mancha. Não teria como descobrir quais seriam as vicissitudes a ser encontradas quando a execução da obra. E a forma de você preservar o contrato é você estatuindo um comitê imparcial, que à medida em que os desafios surgem, ele vai resolvendo. Ele vai resolvendo com questões de orientações, sejam elas vinculantes, sejam elas não vinculantes às partes contratantes. E isso já tem em legislação nacional a respeito do Comitê de Resolução de Disputas, está previsto expressamente nessa nova lei de licitações. O Comitê de Resolução de Disputas, portanto, normalmente são três pessoas imparciais, três pessoas com qualificação técnica,
e nós juristas somos bons em lobby, normalmente um advogado, né? Porque tem detalhes jurídicos que nossos amigos engenheiros podem se ver desafiados diante dele, então é sempre bom ter um advogado por perto, né? Que vão prover as partes de uma solução, que pode ser ou não vinculante. Nos casos de contratos administrativos é difícil que seja vinculante, mas que assim, que pode ser ou não. Né? E também, por fim, mas não menos importante, a arbitragem. Né? Se já houve algum tempo em que se duvidava da aplicabilidade da arbitragem, se já houve alguma resistência, à arbitragem, isso já está vencido. Né? Nós temos exemplos famosos de arbitragem, inclusive algumas delas com sentenças arbitrais prestigiadas pelo Tribunal de Contas da União, como é o caso, é um processo público, a gente tem acesso a ele, como é o caso Libra, que a ministra Ana Arraes determinou a execução, o enforcement da sentença arbitral por meio de decisão da Corte, que reconheceu na sentença arbitral a condição de título executivo insindicável. Né? Eu tive a oportunidade de escrever recentemente um artigo com a minha professora de arbitragem, a doutora Elisa Schmindlin Cruz, que vai ser publicado, assim espero, um livro coordenado pela procuradora do Estado do Paraná, a Cristina Leitão. Então, a arbitragem, portanto, ela está blindada. Ela funciona, a sentença arbitrais, como eu costumo dizer, equivalem a acordos do Supremo Tribunal Federal transitados em julgado e coisa de julgado soberano. Não cabe nem rescisório. Não cabe nem civil pública para anular o acordo depois. Né? É assim que funciona. E a arbitragem, ela tem essas duas formas, normalmente arbitragens institucionais, por meio da qual a administração pública referencia no contrato, ou por livre escolha das partes, referencia uma câmara arbitral especializada, né, que vai contar com árbitros da envergadura de um professor Rafael Oliveira, né, que vão poder proferir, conhecem a dar com os pés a questão de direito administrativo, contratos administrativos, né, e que vão resolver adequadamente de uma forma rápida a questão. Quais são os obstáculos que eu vejo à arbitragem? Eu não vejo mais obstáculos digamos assim, cognitivos, de cultura jurídica. Eu acho que essa fase, nós já passamos pela rejeição, já passamos pelo acolhimento, estamos agora na construção de soluções. O que nós temos hoje, na verdade, em termos de arbitragem? Vocês veem que a lei ela foi aberta no que respeita à possibilidade de arbitragem. É porque, na verdade, existem alguns contratos administrativos que a arbitragem vai ser muito ineficiente. Tem uma história que nós contamos aqui no Paraná, na verdade é a Elisa que me conta, e eu me aproprio indebitamente da história, né, de uma câmara arbitral privada, e que aqui no estado do Paraná houve vários contratos de construção civil, de locação, que colocaram cláusula de arbitragem. Então o sujeito diz, estou com problema no meu chuveiro, preciso falar com o locador. Mas quanto é que é para instalar arbitragem? É R$10.000. Não, mas isso aí eu compro os chuveiros do prédio inteiro. Né? Então, haverá de ter uma sensibilidade para ver qual contrato cabe arbitragem e qual contrato não cabe arbitragem. Que tipo de arbitragem? Como que se dará a escolha das câmaras? Como se dará a institucionalização disso? Mas, isso é muito importante, evitar ao máximo as cláusulas incompletas, as cláusulas compromissórias viciadas e as cláusulas compromissórias vazias. O Paulo fez uma pergunta interessante. É necessário se licitar a Câmara Arbitral? Não, não é necessário, Paulo. Não é necessário nem um pouco. O Estado do Rio de Janeiro fez um critério de credenciamento das câmaras, cadastramento das câmaras. Né? A União Federal também. Né? Aqui é típica hipótese, na minha percepção, ao menos, de inexigibilidade, de qualquer forma, se porventura não houver. E o Marçal Justen Filho vai além. Ele tem um artigo belíssimo publicado, ele diz que nem é o caso de pensar em licitar, porque não é um contrato administrativo. Não é um contrato. Não é um contrato administrativo. O projeto fala, ainda que abertamente, né, no 153, que o processo de escolha de árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução observará critérios onômicos, quer dizer, dá essa
não é literal, como a gente tem defendido a inexigibilidade, eu também defendo isso, mas abre essa porta para dizer, olha, não é aqui aplicável a regra formal da licitação, né? Não faz sentido. Isso me lembra, eu sei que a Procuradoria do Rio de Janeiro está passando por uma licitação. Há tempos atrás, a minha esposa, a Leila Coelho, que é procuradora de Estado também, ela estava promovendo aqui um concurso para procurador de Estado e recebeu uma notificação do Ministério Público dizendo que você tem que fazer a seleção da instituição que vai fazer a prova por pregão. É pregão, né? É pregão eletrônico, menor preço para ver quem vai fazer prova para juiz federal, para Ministério Público, para procurador. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Você de passar vergonha, né? Não é assim que funciona. Aqui é típico caso, fizer a licitação para a Câmara Arbitral, uma coisa a gente vai ter certeza, né? Todos vão sair perdendo. Vai dar ruim, vai dar errado. Então tem que ser. Tem várias câmaras já cadastradas, várias câmaras que contam com árbitros que são tanto profissionais da arbitragem, e é muito importante que nós contemos com eles, quanto profissionais de direito público, né, que tem, quanto profissionais de outras ordens de profissões, como engenheiros, economistas, que tem muito a agregar, né, nas câmaras arbitrais, como é na questão relativa às comissões de solução de controvérsia. Existe aqui uma premissa também no artigo seguinte, que estabelece que a arbitragem será sempre de direito. Né? Então, ela significa que não é possível fazer arbitragem por equidade. É só de direito posto. Tá? O que vai ter um desafio, como eu já tive o privilégio de estar, eu não sei se foi no ano retrasado, né? O ano passado foi um ano vazio, foi no ano retrasado que eu estive com o meu querido professor Rafael aqui em Curitiba, e nós debatemos isso na OAB aqui do Paraná. Na verdade, por equidade, aí vai ter um desafio para nós publicistas, que são arbitragens e a impossibilidade de você fazer sentenças arbitrais por princípios. Mas eu quero ver alguém jogando uma sentença arbitral com base no princípio da razoabilidade. Não é razoável isso. Se isso não for julgamento por equidade, né? Nada obstante, a lei preveja razoabilidade, moralidade, esses princípios, algo que habitam o éter do direito. Ou eu não sei como é que vai ser a concretização disso. Claro, outros princípios ficam mais fácil, né? Proporcionalidade, legalidade, né? Mas aqui tudo muito genérico não dá. Diga, Rafa. Além disso, Egon, nas licitações internacionais, né, é muito comum, em algumas cláusulas arbitrais, você ter a previsão de arbitragem que vai levar em consideração a lex mercatória ou fatores, digamos, extralegais para a solução desses conflitos. No internacional é super comum e talvez essa exigência peremptória de que em qualquer arbitragem envolvendo ente administrativo tenha que se fazer necessariamente uma arbitragem de direito, tudo bem que ela pode e deve ser uma regra, me parece, mas no âmbito internacional talvez seja um ponto que provavelmente vai gerar em algum momento algum problema, inclusive prático, pragmático, né? Porque imagina a Petrobras, né? Formalizando diversos contratos internacionais, parcerias, sempre com cláusula arbitral, ou quase sempre. Um desafio. Vai ser um desafio, felizmente. A festa vai ficar mais animada. Eu sei já de arbitragens internacionais envolvendo empresas estatais brasileiras e arbitragens internacionais envolvendo a administração pública brasileira, em que é necessário um legal advisor brasileiro que acompanhe os árbitros ou os escritórios de advocacia, ou mesmo pareceres de juristas brasileiros que esclareçam os limites e aplicabilidade da lei. Porque cá entre nós, né, a nossa lei é bastante, digamos assim, peculiar. A nossa legislação ela é felizmente bastante peculiar. O que nós temos, portanto, na minha percepção, pelo menos, isso é muito bom, isso é muito positivo, isso é muito legal. A incorporação na lógica estrutural, não estou falando de circunstâncias,
na lógica estrutural das contratações brasileiras, e vejam que o artigo 88 do projeto de lei, o artigo 88, ao contrário da 8666, que falava esta lei rege os contratos administrativos, fala contratos sem o adjetivo administrativos. Então, tem muitos contratos aqui, tem muitos métodos de solução de controvérsia que vão fazer parte do nosso dia a dia. E por isso eu agradeço mais uma vez a Rafael, porque é importante a gente institucionalizar esse raciocínio. Não é nada estranho. É normal. É normal. É mais ou menos com o Código de Processo Civil de 2015. Ninguém fala mais de 2015 porque ele já tem 6 anos de idade, né? Então, é o Código de Processo Civil. É bem por aí. Eu queria fazer essa manifestação inicial. Eu não sei se o Rafael tem uma pergunta aqui ou se ele quer fazer outras provocações. Não, Igor, na verdade, só uma consideração. Acho que você foi muito cirúrgico, né, como sempre. Acho que você tocou nos pontos principais. E o que eu percebo, Igor, no final, é que é mais um diploma legal que vai fomentar a utilização dos métodos adequados, alternativos, solução de controvérsias, e naturalmente avançando em relação à Lei 866, até pelo contexto histórico, né? Lembrando que a Lei 866 é de 93, né? A lei de arbitragem no Brasil ela veio um pouco depois, em 96. E em 2015, quando ela teve aquela alteração da Lei 13.129, em que ficou, pelo menos literalmente colocado, que a arbitragem poderia envolver a administração pública direta e indireta, que deveria ser de direito, publicidade respeitada, direitos patrimoniais disponíveis no tocante à arbitrabilidade objetiva. E em 2015 isso, né, com a Lei 13.129, porque ainda havia algum resquício, digamos assim, de posicionamentos contrários à arbitragem, ainda que a maioria esmagadora, né, dos operadores de direito, né, enfim, defendessem a possibilidade da arbitragem, né, que tivéssemos já o caso Lage no STF, que é um caso clássico que admitiu arbitragem na administração, mas era preciso o legislador em 2015 reforçar essa possibilidade. 2015 foi um divisor de águas, tivemos o CPC, a lei de mediação, a lei de arbitragem, e eu acho que foi um ano marcante para consolidação. Olha, porque, né? O Eli Bolado na nossa live, Rafael, é o clímax do nosso prestígio. Essa é a comprovação do sucesso da live. Não preciso falar mais nada, né? Encerramos por aqui. Eli Bolado está na live. Sigam o Eli Bolado. Foi barato. Da lei da arbitragem. Interrupção mais do que justificada. Mas eu dizia isso, que 2015 foi esse divisor de águas. Então as pessoas falam, Rafael, quando você falou lá naquele artigo que a nova lei é um museu de novidades. Na verdade, claro que tem um lado crítico, mas tem um lado também positivo no final das contas. Por quê? Porque esse tal museu de novidades, pegar, digamos assim, institutos que foram colocados na legislação esparsa e colocar dentro da nova lei de licitação, pelo menos a nova lei escolheu bons institutos, né? Como institutos que você encontra dentro do RDC, da lei das estatais, alguns institutos que eram interessantes na própria lei 866, e nesse caso da resolução de conflitos, até a redação de alguns dispositivos, como o artigo 151, né, parece muito com aquilo que a gente via na lei da arbitragem alterada em 2015. Mas isso é bom, porque no Brasil, né, seguro morreu de velho, quer dizer, às vezes é bom ser redundante, porque às vezes você tem que insistir para que aquilo saia realmente do papel, né? E alguns me questionam, Igor, assim, mas o Rafael, a arbitragem na administração pública ainda não está longe de ser uma realidade? Não, gente, já é uma realidade, há algum tempo já é uma realidade. Diversas minutas de contrato, especialmente em concessão, praticamente todas as minutas de contrato de concessão hoje tem uma cláusula de arbitragem, né? E geralmente cláusula é cheia, né? A gente evita a cláusula vazia, como o Egon falou, já identificando lá qual vai ser a Câmara que vai decidir a questão e já trazendo o seu regulamento. Isso traz mais segurança jurídica, muito mais fácil do que você trazer depois um compromisso arbitral. É muito mais fácil discutir com alguém quando você já tem uma discussão em andamento. Então é melhor você antecipadamente já resolver algumas questões. Então eu falo para as pessoas, gente, talvez esteja no momento, a gente está passando por um momento em que a arbitragem na administração ela começa a sair do papel e começa a ficar mais visível. Eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, Egon.
Nós temos uma arbitragem envolvendo o Estado do Rio de Janeiro, que é o caso conhecido de todos, toca na questão do Maracanã, salvo engano é a FGV, a Câmara Arbitral, e nós temos uma arbitragem em andamento envolvendo o município do Rio de Janeiro, a SEDURP, é uma discussão que trata da PPP do porto, da região portuária, do Porto Maravilha. Então, nós temos uma arbitragem no município do Rio de Janeiro, uma arbitragem no Estado do Rio de Janeiro, e aí o pessoal pergunta assim, mas isso não pegou ainda. Calma, gente. É um momento... você tem um primeiro momento, que é o momento de previsão contratual da arbitragem. O segundo momento é quando vem a controvérsia. E as controvérsias, elas não aparecem, pelo menos é o que a gente espera, né? No dia seguinte, a assinatura do contrato. Algumas até aparecem. Mas geralmente leva-se um tempo para a discussão aparecer e ficar inviável a autocomposição e vai para a arbitragem, né, Igor? Quer ver uma coisa legal que a gente pode pensar também para as próximas licitações? Você falou, a controvérsia pode aparecer, tal. Existem previsões, se a memória não me trai, em Portugal, relativa à possibilidade de arbitragem do edital. De temas, de discussões vinculadas ao edital. Interessante. E aqui também existe a possibilidade de, vejam bem, o artigo 15 do Código de Processo Civil estabelece que se aplica ao processo administrativo, supletivo e subsidiariamente as normas do CPC. E a licitação é um processo. É um processo de licitação. É uma relação jurídico-processual desenvolvida no tempo. Tem recurso, a parte tem direitos processuais, diferentes dos direitos materiais. É um processo. Que tal haver, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil, um negócio jurídico-processual atípico na licitação? Uma cláusula no edital de licitação dizendo que as partes, eu sei que eu vou perder vários clientes por causa disso, né? Vou levar uma bronca, já vai ter. As partes não podem fazer provimentos de liminar na licitação. Ou que os recursos vão ficar concentrados para o mérito, para o julgamento do mérito. Ou que os recursos não vão ter efeito suspensivo. Ou que as partes se dispõem a recorrer só a uma instância. O artigo 190 do Código de Processo Civil, a prever negócios jurídico-processuais atípicos, permite que as partes disponham a respeito de direitos processuais. Da possibilidade de haver direitos processuais. É perfeitamente possível, claro. E aqui eu não estou falando do pregão eletrônico para comprar resma de papel, né? Aqui é jogar dinheiro fora, com todo respeito ao pregão eletrônico e ao papel. Mas numa arbitragem complexa, se as partes trouxerem para dia presente os critérios de solução de controvérsia, o edital dizendo, olha, para as controvérsias desse edital é por meio de arbitragem. Ou as partes fazem um negócio jurídico-processual que não suspende a tramitação, mas suspende a adjudicação do objeto lá para frente. E o processo segue. Dá para fazer negócio jurídico-processual a propósito disso. Não tem obstáculo algum. Então, a gente já vai incorporando essa cultura. É um choque de civilizações, na verdade. Né? Teve mais de um participante, a quem agradeço mais uma vez, que falou, a arbitragem não pegou. Pegou. O fato de ter cláusula, e o fato de ter cláusula, tem muita cláusula estragada também. Né? Eu já peguei cláusula que não diz qual é a Câmara, não diz qual é o critério, e diz, por exemplo, uma lá que são 5 árbitros. Já pensou? Né? Isso aí inibe qualquer controvérsia, porque o que os sujeitos vão gastar nessa arbitragem não é brinquedo. E o fato de as pessoas saberem que a arbitragem é rápida e custa caro. Isso é um incentivo, é um contra-incentivo à litigiosidade. Mas se o sujeito colocar no papel, dizer, não, a arbitragem vai me custar R$1 milhão, a transação que eu estou negociando aqui eu vou perder 1.200.000, mas eu vou resolver hoje. Vale a pena para mim ir para a arbitragem? Claro que não. Claro que não. Né? Mas isso a gente precisa aprender. Eu já sou de gerações antigas. No meu tempo, bem, quando eu estudei Direito, nem 8666 tinha. Né? Aliás, nem Constituição de 88 tinha.
Era emenda constitucional 169. Não tinha nem decreto 2 de 300. Então, quem se formou nesse tempo vai precisar de um desafio suplementar. Eu adoro desafio suplementar. Eu adoro descobrir coisas que eu não sei. Eu adoro mergulhar e ficar escarafuchando e descobrindo. A gente tem que ir por aí. E como a minha querida professora Cristiane Stropa falou no começo, tem que construir soluções, né, e não obstáculos. A lei tem uma série de coisas boas. E levar a sério o desafio que o Marçal fez. Né? Levar a sério. Né? Sem dúvida. E Egon, como é que você vê essa questão da consensualidade? Porque, tudo bem, a arbitragem é uma forma de heterocomposição de controvérsias, mas tem uma base consensual quando as partes decidem levar um litígio, uma controvérsia para a solução arbitral. E aí você tem ainda a mediação, como você mencionou, a conciliação, etc. Como é que você vê esse movimento de consensualidade, que eu sei que você é um grande especialista nesse assunto, na prática hoje, quando no mundo real vem lá o gestor para você e fala, doutor Ego, eu estou aqui com um problema, eu posso tentar resolver esse problema mediante um acordo com essa parte, tem uma proposta na mesa, mas eu tenho receio de assinar um eventual acordo, resolver aqui autonomamente essa questão, e amanhã os órgãos de controle, especialmente órgãos de controle externo, apontarem o dedo para mim dizendo que erro administrativo é improbidade, e dizendo que eu pratiquei uma improbidade administrativa porque eu não levei em consideração uma vírgula da lei ou um ponto e vírgula lá do inciso tal, do artigo tal, da lei tal. Como é que fica, portanto, a realidade na prática hoje, com esse direito administrativo do medo, né? O gestor público tem medo de adotar soluções fora acha e amanhã ser acusado de improbidade ou coisa que o valha. Como é que fica isso? Veja, vamos lá. O direito administrativo do medo, tem um livro belíssimo do Rodrigo Valgas, recente. Eu costumo dizer que é um monstro que a gente não pode dar de comer para ele. Não, você diz, mas tá ruim, vai ficar pior, e não faça isso. Você está dando de comer para o monstro. Ele se alimenta disso. Ele se alimenta disso. A minha preocupação, ela vem, veja, a lei de introdução ela está incorporada, literalmente incorporada, na lei de contratos administrativos, licitações de contratos administrativos. Está lá no artigo 5º. Trouxe para dentro. A lei de introdução, ela prevê que a responsabilidade do gestor é só nos casos de erro grosseiro ou dolo. Erro grosseiro não é qualquer erro, né? Todos nós erramos, faz parte da condição humana. Erro grosseiro é, como costumo dizer, o erro underburro. É um pouco pior do que o cara que faz o contralege. Né? Faz o contralege. Né? Veio o parecer jurídico dizendo você não pode contratar, ele vai lá e contrata. A lei diz tem que não pode ter contrato informal, não pode ter contrato verbal, ele faz o contrato verbal. Aí tudo bem, né? Pediu a Deus. O que nós temos dessa conjugação do 26 da lei de introdução, que permite, com o artigo pertinente, a possibilidade, ao erro grosseiro, é uma blindagem significativa do gestor público. Quais são os critérios para ele se blindar ainda mais? Transparência, publicidade, né, motivação, aquilo que a gente aprende em direito administrativo A. Os princípios que estão no primeiro capítulo do teu curso. É por aí. É por aí. Agora, não vai. Não, porque. Mas o gestor. Se você não fizer um acordo, ele vai reclamar também. Fazendo. Eu tenho uma experiência pessoal, de uma mediação, que eu funcionei como advogado, num contrato administrativo complicado, em que foi trazido um mediador que é uma pessoa de renome, é um juiz aposentado, foi presidente do tribunal, um sujeito de primeira grandeza, de primeira categoria, acima de qualquer dúvida. Esse era o mediador. As partes
foi convidado o Tribunal de Contas, a agência reguladora, para presenciarem a negociação. Isso foi feito em ata. Foi travado, foi dada a maior publicidade possível e imaginável. Foi feito já faz uns 2, 3 anos e o Tribunal de Contas apenas referendou o documento. É como uma boa licitação. Uma boa licitação, eventualmente submetida ao Tribunal de Contas previamente, ou não, tenho cá minhas dúvidas quanto a essa competência, mas eventualmente debatida, uma boa licitação, um bom contrato, vai ser aplaudido pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é um órgão que está aí em santa inquisição, né? É um órgão rigoroso, é um órgão sério, é um órgão que às vezes se atribui poderes de soberano, mas não é santa inquisição. Se a negociação for bem feita e se da negociação se demonstrar que efetivamente houve atenuação de custos, houve vantagens para o interesse público, houve vantagem para a pessoa privada, houve vantagem para a execução do contrato. Eu tenho certeza que os tribunais de contas não é pelo fato de haver uma negociação que haverá qualquer contraste do Tribunal de Contas. E é como o nosso, e aqui, saudoso mestre Diogo de Figueiredo Moreira Neto escreveu num artigo belíssimo na RDA, né? Não se negocia o interesse público. Se negocia a melhor forma dele ser concretizado. Yes, a melhor exatamente. forma dele ser concretizado. Né? E só quem conhece é quem está na linha de frente, quem está na trincheira. O general lá no ar-condicionado não sabe o que está acontecendo na trincheira. Né? Então, o gestor, ele sabe. E ele pode tomar essa ordem de decisões. Né? Fundamentadas, com começo, ata de reunião, negociação. Né? Claro que aí vai ter algumas blindagens. Né? Por exemplo, o mediador, se, por exemplo, porventura ele tomar essa forma de mediação que envolve o cálculos, né? Essas sessões privadas com os interessados, isso é mais ou menos como o psicanalista, o padre, ou o advogado, ou o médico. Né? Ali é uma relação fidejussória que ele não pode abdicar. Ele não pode nunca dizer, mas o sujeito me falou que o Rafael pega pesado ali na caneta. Não, isso aí fica dentro de casa. Isso fica na interlocução íntima do mediador. Agora, as sessões abertas, sim. E vão ser levadas à publicidade, preferencialmente, na minha percepção, ex post. Né? E não durante. Não é uma publicidade que admita, por exemplo, plateia. É uma publicidade que tem que lavrar documentos de tudo, gravar eventualmente as sessões, referendar e depois se divulga tudo de uma vez só, lá para frente. Né? Eu tenho para mim que também esse é outro mito da pós-modernidade, né? Que se for ruim, vai ser sindicada. Se for excelente, vai ser aplaudida. Pronto, é por aí. Eu concordo, Egon. Eu também vou na linha da... Eu acredito na consensualidade, acho que dá para se tornar uma realidade cada vez mais presente no dia a dia da administração. E é o que eu acho que você falou muito bem. Né? Acho que transparência e publicidade não fazem mal a ninguém, né? Caldo de galinha também não, como dizem, né? Quer dizer, se você estiver sendo transparente, republicano e tiver tudo isso documentado, como é que alguém vai apontar o dedo para você e falar que isso foi um erro grosseiro ou que você atuou dolosamente para causar algum prejuízo? Estou completamente de acordo. Egon, assim, a gente tem uma limitação de tempo aqui na live do Instagram, a gente já está no finalzinho do nosso tempo, faltam poucos minutos. Eu queria fazer aqui algumas considerações finais e passar para você, Egon. Primeiro, assim, agradecer imensamente esse bate-papo. Tem esse perfil de bate-papo um pouco mais informal, mas eu acho que isso é bom, porque acho que todo mundo aqui viu. Para quem não conhecia o Egon, viu o Egon. Para quem conhece o Egon, teve o prazer, como eu tive, de rever o amigo. E é muito bom ver alguém que pensa fora da caixa, né? Especialmente o direito administrativo, que é tão acostumado com soluções do século XVIII, século XIX. Você ter agora uma nova visão do direito administrativo que passa muito pela solução de controvérsias. Né? E não é só uma alteração legislativa ou mais uma norma que vai trazer um incentivo à arbitragem, à mediação,
enfim, agora o Dispute Board, que já tinha lá uma lei de São Paulo, já estava começando a ser incorporado no Brasil, e agora parece que vai ter essa previsão mais ampla na lei de licitação. Mas eu queria dizer que é muito bom ouvir você, Egon. A gente tem a oportunidade de aprender e, mais do que isso, sair de um bate-papo desse com várias ideias na cabeça, né? A gente sai pensando sobre pontos que a gente não tinha parado para pensar. Eu acho que você tocou em vários pontos importantes. Essa discussão que você trouxe do negócio processual atípico na licitação foi espetacular. Acho que vale a pena a gente depois aprofundar uma discussão dessa, discutir, trazer isso para eventualmente até para uma outra live. Então, assim, eu quero agradecer, no final, agradecer a sua disponibilidade, agradecer, antes de mais nada, a sua amizade, dizer que eu tenho uma admiração enorme por você, já disse isso para você algumas vezes. Eu tenho uma grande referência pessoal e profissional, que é o saudoso, querido, eterno amigo Marcos Juliana Vilela Souto. Eu nunca me esqueci do Marcos. O Marcos Juliana sempre elogiava o Egon. O Marcos era fã do Egon. E se eu era fã do Marcos, eu me transformei em fã do Egon sem conhecer o Egon na época. Eu conhecia só os artigos, evidentemente, e as obras do Egon. E aí, quando eu conheci o Egon pela primeira vez, foi o que o Marcos falou para mim. É um ser humano incrível. Então a gente conhece o Egon, profissional, advogado, árbitro, escritor, e vocês viram um pouco do Egon, ser humano aí ao vivo, né? Falando com a gente, esse jeito bem-humorado de falar, uma pessoa incrível. Então, Egon, primeira live de 2021, a primeira live da nova gestão do Centro de Estudos, em nome do Procurador-Geral Daniel Bucarri, em meu nome, na direção atual do Centro de Estudos, só quero dizer muito obrigado, né? E deixar você concluir com as considerações finais. Sou eu quem agradece, querido Rafael. Sou eu que agradeço inclusive a lembrança do nosso querido professor, o Marquinhos Juruena, que efetivamente é um grande amigo, um intelectual de primeira categoria que só deixa muita saudade e muitas lembranças boas. E queria agradecer ao teu convite, agradecer à Escola da Procuradoria do município do Rio de Janeiro. Para mim é uma honra poder vir aqui conversar com vocês e agradecer às amigas e os amigos que ficaram nos escutando aí durante essa hora de conversa. Como você falou, Rafael, eu costumo dizer, indo na toada do que você falou, que se tem uma qualidade que você deve procurar num professor é que ele consiga colocar minhocas na cabeça dos alunos. O cara que consegue colocar minhoca na cabeça dos alunos, que o cara fica pensando, puta, mas o que é aquilo que ele disse? Né? O que significa isso? Tal, está realizado. Então, espero que eu tenha atingido esse escopo, espero que tenha colocado várias minhocas e espero que nós consigamos construir juntos, você, Rafael, os amigos, as amigas que estão nos ouvindo, uma nova lei que efetivamente seja acolhedora, seja positiva e resolva problemas ao invés de criar outros. Muito obrigado pela atenção. Agradeço imensamente. Perfeito, Egon. Só registrar a presença do Procurador-Geral Daniel Bucarri assistindo a live. Ele é um grande incentivador, como eu disse no início, um grande acadêmico e tomara que a gente consiga aí fazer uma grande jornada acadêmica também a partir do Centro de Estudos da PGM. A gente começou com o pé direito, não poderia ser melhor, com o querido amigo Egon Bockman Moreira, do Paraná. Egon, um abraço para você, para toda a família, fica com Deus e até a próxima, meu amigo. E um abraço a todos e a todas que nos assistiram. Tchau, tchau, gente. Saúde, querido. Se cuida. Tchau, tchau. Saúde.